Bom, se você está aqui nesse vídeo, você quer tirar a certificação AWS Practitioner, ou você está estudando, ou você já estudou e está aqui para ter algumas perguntas para te auxiliar. Então, meu nome é Rafael Moura, sejam todos bem-vindos e sim, eu vou te ajudar a tirar a certificação AWS Practitioner com 10 perguntas da AWS Cloud Practitioner que foram removidas de uma plataforma, né, de simulados e que vai te ajudar a tirar as certificações. Para quem não sabe, eu tenho 7 certificações AWS e uma delas é a Cloud Practitioner. Tenho muito conhecimento na questão de certificações, tirei bastante, renovar é outros 500. Agora eu tenho bastante certificação para renovar, inclusive eu tenho 3 para renovar esse ano ainda. Enfim, tem muito conhecimento para passar para vocês aqui e definitivamente as certificações estão um pouquinho a mais do que a gente acha. Vamos ter as perguntas em breve. Mas deixa eu primeiro falar um pouquinho sobre a certificação e o porquê você tem que fazer, o que provavelmente você já sabe, mas vou só te deixar um pouco mais motivado. E como funciona toda a dinâmica das certificações. Antes de mais nada, por que ter uma certificação AWS Practitioner para começar? Primeiro, se você trabalha com tecnologia de forma direta, tá? Ou seja, é técnico ou não é técnico, é uma certificação que eu recomendo muito. Inclusive para não técnicos, eu ainda tenho aquela boa opinião de que se você vai trabalhar com nuvem diretamente, eu ainda recomendo você tirar a Architect Associate primeiro. Mas se você não vai trabalhar, eu de fato acho que a melhor certificação para se tirar é a Cloud Practitioner. Para quem vai trabalhar com vendas, para quem vai trabalhar com marketing, toda essa galera é muito interessante tirar a AWS Cloud Practitioner. Por quê? Porque ela vai te dar uma base de entendimento dos serviços de boa forma, mas vai te falar sobre o mercado, sobre termos necessários para você aprender. E tudo isso é muito interessante. Ele não vai aprofundar a nível para você ser alguém técnico e que trabalhe com a AWS de forma direta, e na minha opinião, ele não aprofunda, mas vai te dar uma visão geral da coisa que vai te auxiliar muito. Então o primeiro motivo é, se você é técnico ou não técnico, essa certificação vai te ajudar de qualquer forma. Segundo motivo, mercado. E sim, o mercado quer a certificação da AWS Practitioner por alguns motivos. Os principais certificação te dá uma visibilidade maior. Isso é uma coisa muito óbvia. Além disso, empresas se beneficiam, porque para elas subirem de nível, isso muito para parceiros, para subirem de nível, elas precisam de certificação. Então você ter certificação e oferecer, te dá uma vantagem a mais sim. Então, existem muitas vantagens de ter a certificação AWS Cloud Practitioner. E a minha ideia hoje é ajudar vocês com 10 perguntas para a AWS Cloud Practitioner. Antes de mais nada, e se você não tem um curso? Ou se você fez um curso, mas não tem certeza? Ou se você fizer as 10 perguntas e falar, pô, não fui bem, cara, o que você me recomenda estudar? Eu tenho uma recomendação para você sim, a iTalents. E a iTalents tem um curso de fundamentos de nuvem AWS, eu vou deixar o link na descrição, com o meu cupom RAFAMOURA50, que te dá 50% de desconto. 50%, e é ótimo. Você vai poder comprar o curso super barato, fazer um curso muito completo. Conheço as pessoas que organizaram, né, trabalharam na organização da iTalents, são meus amigos e são pessoas muito competentes e os maiores nomes de nuvem do Brasil. Então sim, é um curso que vale muito a pena você fazer. Então se você procura um curso da iTalents, que é patrocinador deste canal, link na descrição, link no comentário fixado, pode dar uma olhada que vai te auxiliar bastante, certo? Então vamos lá fazer as nossas 10 perguntas da AWS Cloud Practitioner. Vamos lá, de novo, deixa eu abrir aqui e eu começo em breve. Vamos lá. Bom, agora vamos para as nossas 10 perguntas da AWS Cloud Practitioner. A dinâmica aqui vai funcionar da seguinte forma. Eu vou fazer a pergunta, vou pedir para você pausar o vídeo, responder e depois nós vamos para a resposta e navegamos, né, em por que é essa resposta e também vou tentar aqui te dar uma ideia geral de como responder as perguntas na certificação. Existe um certo padrão, tá, para seguir, o que é bem interessante e vai te ajudar bastante. Aqui estou usando as perguntas em português, tá? Essas perguntas foram pegas em inglês e traduzidas em português. Por mim, eu mesmo traduzi as perguntas e, obviamente, a gente está falando ali que, bom, o inglês ele não é tão complexo quanto o português. O português é uma linguagem ainda mais completa. Então, no geral, as perguntas estão simplificadas, com a linguagem muito boa, mas eu ainda recomendo que você faça as provas em inglês. E tem um motivo para isso.
não gosto muito da maneira como a tradução é feita. Então aqui é mais para facilitar, se o seu conhecimento está bom, mas eu ainda recomendo você fazer em inglês. Mas se quiser fazer em português, não se preocupe, dá para você alternar, até onde eu sei, tá? Dá para você alternar entre inglês e português enquanto você faz a pergunta, enquanto você faz a certificação. Ok? Então vamos começar com a primeira pergunta. Primeira pergunta, quais das seguintes é uma camada de segurança opcional anexada a uma subrede dentro de uma VPC para controlar o tráfego de entrada e saída da VPC? A é o VPC Flow Logs, B, Web Application Firewall ou AWS WAF, tá? C, Security Group, D, Network ACL. Pause o vídeo, responda a pergunta e já vamos para a resposta. Respondido? A pergunta correta neste caso é a D. Antes de mais nada, vamos passar primeiro pela pergunta. A pergunta fala, quais das seguintes é uma camada de segurança opcional? Se eu estou falando de opcional, eu tenho a opção de colocar ou não. Neste caso, o Security Group não é o caso. Olha para você ver que interessante, eu nem estou falando da questão de controle de tráfego de entrada e saída de uma VPC. Estou falando só pela camada de segurança opcional. Não é o caso do Security Group. Tá? O Security Group ele é obrigatório você ter nas instâncias AWS. Então, só nessa palavra opcional você já descarta. Veja bem, tá? Você já tem uma ideia, uma pergunta curta, e você vai ver que os padrões de perguntas curtas, até médias, mas no caso da Cloud Practitioner, perguntas curtas são extremamente objetivas e você já vai conseguir desmistificar a resposta nas primeiras palavras. Então, no caso opcional, só temos o VPC Flow Logs, AWS WAF e Security Group. E Network ACL, perdão. Então o Security Group já é descartado. Aí tá falando, há uma subrede dentro de uma VPC. Tá? Vamos lá de novo. Quais das seguintes camadas é uma camada de segurança opcional anexada a uma subrede? É anexada a uma subrede. Tá? VPC Flow Logs não é anexada a uma subrede. Então nós temos Web Application Firewall e Network ACL. Web Application Firewall também não é anexado a uma subrede. Olha que interessante. São as nuances da aplicação. Mas vamos dizer que a gente só entendeu o Security Group. Camada de segurança opcional anexada a uma subrede dentro de uma VPC, tá? Para controlar o tráfego de entrada e saída da VPC. VPC Flow Logs não controla o tráfego de entrada e saída da VPC. Web Application Firewall, estamos falando da AWS WAF, que é uma aplicação a nível de camada web, para proteger em falhas contra camada web, tá? E Security Group não é o caso, porque o Security Group ele protege a instância e não a VPC. Tá? Então estamos falando aqui de algo que controle o tráfego de entrada e saída da VPC, coisa que a Security Group não faz. Então a resposta correta é o D, Network ACL, tá bom? Porque o Network ACL é simples, porque ele pode ser configurado adicionalmente no nível da subrede, tá? Para controlar o tráfego de entrada e saída da VPC. Então a Network ACL ela não vem meio que ativada, né? Ela vai deixando liberar tudo, mas se você quiser controlar o tráfego de entrada e saída da VPC, você controla tranquilamente usando o Network ACL. A está incorreta de novo, porque ele captura dados, né? O VPC Flow Logs captura dados. A B está incorreta, porque o WAF ele é usado para proteger aplicativos web. E a C está errada, porque Security Groups estão anexados no nível de instância e não no nível de subrede. E considerando todo o resto que eu falei aqui. Vejam bem, perguntas normalmente objetivas, tá? Dentro da certificação Cloud Practitioner, elas vão ser muito diretas. Então, eu recomendo que você leia com atenção as perguntas curtas. As longas também, mas as perguntas curtas, inclusive. Você tem que entender os detalhes que estão lá. Os detalhes vão te responder bastante o que você quer saber. Beleza? Então temos a nossa primeira pergunta respondida. Meus parabéns. Se você respondeu D, meus parabéns. Se não respondeu, não tem problema. Vamos para o próximo. Segunda pergunta. Uma empresa de agricultura inteligente deseja otimizar sua colheita monitorando os níveis de uma umidade do solo e as condições climáticas em seus vastos campos. Eles precisam coletar dados de sensores espalhados pelos campos, processá-los em tempo real e gerar alertas se certos limites forem ultrapassados. Qual serviço da AWS seria o mais adequado para atender estes requisitos? Estamos falando de A, Amazon QuickSight, B, AWS Lambda, C, AWS IoT Core, D, AWS IoT Greengrass. Pause o vídeo, responda essa pergunta e a gente vai para a resposta em breve. Respondeu? A resposta correta neste caso é a C, AWS IoT Core. Vamos entender a pergunta antes de mais nada. Veja que a primeira parte da pergunta, até os vastos campos, ela é meio
historinha, né? E você vai perceber que existe um certo padrão nisso, tá? As perguntas, pelo menos as certificações, no geral, elas têm um pouco disso. Elas dão muito texto explicando um determinado cenário, mas antes explica uma certa história da empresa, para que fique uma coisa um pouquinho mais maleável, real, talvez. Então, neste caso, eu não recomendo que você olhe tanto do começo para o meio, mas sim do meio para o final. É normalmente algo que pega bem. De novo, você vai ler com atenção. Às vezes vai ter um detalhe. Mas, por exemplo, você vê que meio que repete. Ele fala que monitorando os níveis de umidade do solo. E depois ele fala que precisa coletar dados de sensores, que é meio que a mesma coisa, concorda? Se ele coleta dados de sensores, vai coletar dados de sensores sobre os níveis de umidade do solo e condições climáticas. Mas nesse nosso caso, não interessa muito os dados que vão ser coletados, porque vai gerar o mesmo resultado, entende? Independente, se fosse um sensor de calor, se fosse um sensor, sei lá, de umidade do solo, mas se fosse sensor de calor, se fosse sensor de vento, seria a mesma coisa, entendeu? Se fosse um sensor de pressão, seria a mesma coisa, né? Um sensor de qualidade da água, qualidade do ar, seria a mesma coisa. Então, veja bem que existe uma certa redundância para explicar o cenário. Então, normalmente grandes perguntas começam com essa contação de história. Então, eu recomendo que você olhe do meio para o final. Obviamente, leia a pergunta completa, mas normalmente tá no meio para o final. E aí ele vai falar que precisa coletar dados de sensores espalhados pelos campos. Se nós lemos dados de sensores, nós automaticamente entendemos IoT. Porque sensores que coletam dados e enviam para a internet são dispositivos de coisas, né? O famoso IoT, né? Internet das coisas. Então, no caso, estamos falando de coisas que geram dados, coletam dados e envia para frente. Neste cenário aqui, estamos falando de sensores que coletam dados e enviam. Então, se eu estou falando de sensores que coletam dados, automaticamente eu já vou pensar no IoT. Então, a gente descarta o Amazon QuickSight, nesse caso, tá? E aí ele vai pedir para processar em tempo real e gerar alertas. A gente já vai descartar o Amazon QuickSight, por quê? Porque o QuickSight é um serviço de análise de negócio e não foi projetado para coletar e processar dados de sensores IoT, certo? Ele é um serviço de BI, tá? No caso, ele é BI mesmo. A Lambda também não. Porque assim, a Lambda ela pode até ser usada para processamento em tempo real, você usando integrado, né, com o Kinesis, por exemplo. Ele é um serviço de computação, na verdade. A Lambda não é exatamente um serviço que coleta o dado, ele é um serviço de computação que precisa ser integrado a um outro serviço, como o AWS IoT, no caso, né, para comunicação eficiente e gerenciamento de dispositivos. Então, fica entre o IoT Core e o IoT Greengrass, no caso. Por que é o C, IoT Core, e não é o IoT Greengrass? E aí, pega algumas nuances. Você vai ter serviços que são parecidos um com o outro. E entender o serviço aqui vai te ajudar muito. No caso, o IoT Greengrass, qual a diferença dele com o Core? É que o IoT Greengrass, ele estende a funcionalidade do AWS IoT para a borda. Permite o processamento local, mensagem e gerenciamento de dispositivo IoT, beleza? Ele é adequado mais para cenários em que os dispositivos precisam operar com baixa latência e processar dados localmente, mas não podem ser tão otimizados quanto o AWS IoT Core para coletar dados de sensores espalhados por vastos campos. Então, no caso, o Greengrass ele é um serviço de borda. E não existe em nenhum momento aqui um pedido para que você tenha menor latência ou uma questão de compliance para processar dados locais. Veja bem, se você consegue responder a pergunta com um serviço que já atende, não adicione um serviço a mais com coisas que você quer aprovar. Uma dica que eu dou para todo mundo que vai trabalhar com nuvem, até mesmo arquitetos, né, principalmente arquitetos aqui, o que negócio pede, você não adiciona mais, tá? O que negócio pede, os requisitos de negócio vão te dizer para onde a aplicação vai. Adicionar coisas a mais não vai ser interessante e não vai te ajudar. Então, no caso, a resposta certa é C, IoT Core, tá? O AWS IoT Core, no caso, ele vai permitir a comunicação segura e eficiente entre dispositivos e a nuvem, no caso, e possibilita que a empresa colete os dados sensores, processe em tempo real com a AWS Lambda ou algum outro serviço e adicione alerta com base em limites definidos. Então, nesse caso, a pergunta correta é C, IoT Core. Ficou claro? Vamos para a terceira pergunta. Pergunta 3. Quais das seguintes são vantagens de ter infraestrutura hospedada na AWS Cloud? A.
Os clientes têm controle completo sobre a infraestrutura física. B. Os clientes podem usar o modelo pague conforme uso. C. O cliente não precisa de custo inicial. D. A segurança é tratada pela AWS. Vou deixar um tempo, pausem o vídeo e respondam essa pergunta. Beleza? A resposta correta neste caso é a B. Os clientes podem usar o modelo pague conforme uso. Vou explicar o porquê. Olha que interessante, pergunta extremamente direta. Se a pergunta é muito direta, uma linha que nem essa, 2 linhas, normalmente a resposta está nas questões. Você vai usar a ideia de eliminação. Então, tudo que não for, a gente vai descartar. Então, por exemplo, é uma vantagem porque você tem controle completo sobre a infraestrutura? Não, porque você não tem controle completo sobre a infraestrutura física. Inclusive, essa pergunta está baseada no modelo compartilhar de responsabilidade, tá? Então, modelo de responsabilidade compartilhada, desculpa. Então, você vai normalmente ver este documento, tá? Só jogar no Google aí e ler o que ele quer dizer. Então, não, você não tem esse controle completo sobre infraestrutura física porque é gerenciada pela AWS. C, o cliente não precisa de custo inicial. Neste caso é mentira, porque às vezes você pode sim precisar, contratando aí uma instância e pagando ela como reservada. E aí você paga um custo inicial. A segurança é tratada pela AWS? Não, a segurança ela é compartilhada. Você trata a segurança juntamente com a AWS para poder estar mexendo. E a C, como falando, que o cliente não precisa de custo inicial, assim, é um pouco malandrinha essa questão, porque o custo inicial seria de gastos da nuvem. Entendeu? Isso não existe, você vai pagar pelo que você gasta. Por isso que a B é tão boa, porque realmente você usa o modelo, pague conforme o uso, e a melhor forma de usar esse modelo é usando mais serverless, tá? Que leva essa filosofia da nuvem de uma forma bem melhor, minha opinião. Beleza? Então, temos a 3. Opa, aí que eu acabei pulando um monte aqui. Tá, temos a 3. Acho que vocês acabaram vendo a última, mas vocês vão esquecer. 4. Uma equipe de engenheiros que está desenvolvendo a solução de IoT industrial. Tá, eu vou cortar aqui. Corta essa parte onde eu pulo direto, tá? Lá pro outro. Pode cortar no meio e vir direto para 4, beleza? Vamos lá. Pergunta 4. Uma equipe de engenheiros está desenvolvendo a solução de IoT industrial para uma fábrica que opera em uma localidade remota com conectividade intermitente. A fábrica requer monitoramento em tempo real de máquinas críticas e uma resposta local imediata a certos eventos, sem depender exclusivamente de comunicação via nuvem. Olha que interessante. Qual serviço da AWS forneceria a melhor solução para esse cenário? Olha que legal. Você, vendo isso aqui, você vai perceber que tem perguntas atrás que respondem perguntas atuais, o que é muito interessante, certo? Então, vou deixar para você para responder. Fiquem à vontade e pausa, responda a pergunta e vamos para a resposta em breve. Tem a resposta? A resposta correta desta questão é a IoT Greengrass. E sim, isso acontece muito em perguntas da AWS. Então, você está naquela dúvida, marca como review, faz a certificação e depois você volta. E normalmente você vai ter 2, 3 questões que você responde de outras questões que você já respondeu. E isso vai te ajudar bastante. Bom, por que a C? Antes de mais nada, primeiro, percebe que essa é uma pergunta já bem completona, tá? Fala aqui, uma equipe de engenheiros está desenvolvendo a solução de IoT industrial para uma fábrica que opera em uma localidade remota. É uma solução de IoT de uma localidade remota com conectividade intermitente, certo? Então, se é solução de IoT, tudo que vem daqui vai ser para IoT. E aí ele vai falar que a fábrica requer um monitoramento em tempo real de máquinas críticas, em tempo real, e uma resposta local imediata a certos eventos, sem depender exclusivamente de comunicação via nuvem. Interessante, né? Então, você está falando de uma solução de IoT que opera na localidade remota, conectividade intermitente, e precisa do monitoramento em tempo real das máquinas críticas, certo? Que está vindo dessa solução de IoT, cara, automaticamente eu já sei que vai ser um dos 2 IoTs. O que define os 2 IoTs? Bom, ele está pedindo que é uma localidade remota, conectividade intermitente e não depender da comunicação via nuvem. Então, claramente, a resposta aqui é a C. Por que não é a A? Porque o Amazon S3 é um serviço de gerenciamento, né, um serviço de armazenamento de objetos, certo? De
de arquivos, etc., mas são chamados objetos no S3, né? E não oferece as capacidades de computação na borda necessárias para a resposta local imediata e gerenciamento de eventos em tempo real em um ambiente de fábrica remota. Obviamente porque o S3 é um serviço para guardar coisas, né? Não um serviço que atenda tudo isso. B, não é AB, porque não é o IoT Core, porque o IoT Core ele é um serviço para conectar dispositivo à nuvem. E ele não oferece o nível desejado de resposta local, porque ele não trabalha à borda, certo? E não é o Amazon Redshift, porque o Redshift também é um serviço de armazenamento, assim como o S3, e não é adequado para monitoramento em tempo real, gerenciamento de eventos locais ou conectividade intermitente em cenários típicos, né? O Redshift é mais um banco horizontal, por assim dizer, e é muito mais usado neste cenário. Então, aqui neste caso, é o IoT Greengrass, tá? Porque para esses cenários onde você tem uma localidade remota, conectividade muito ruim, precisa desse processamento em tempo real, o Greengrass é a melhor opção neste cenário, beleza? Veja que essa pergunta ela é bem grande e ela é bem completa. Então, acaba que vai contra do que eu tinha dito antes, tá bom? Mas se você parar para pensar, a segunda parte da pergunta ela responde também. Se você só ler, a fábrica requer monitoramento em tempo real de máquinas críticas e uma resposta local imediata a certos eventos sem depender exclusivamente de comunicação via nuvem. Se você entende com a solução de IoT, você já sabe que é o Greengrass. Então você vê que, bom, ele já responde bastante coisa na segunda parte. Mas essa primeira parte, de fato, ajuda a gente a responder bem melhor. Então, por isso, leiam bem as perguntas e leve em consideração isso que eu te falei para vocês anteriormente, na maioria delas. Então, para a pergunta 4 é a C. IoT Greengrass, marque aí como verdinho. E vamos para a quinta pergunta. Quinta pergunta, qual é a capacidade dos produtos e serviços da AWS de se recuperarem... Isso mesmo. Qual é a capacidade dos produtos e serviços da AWS de se recuperarem de interrupções e mitigar essas interrupções? Como é conhecida, né? Conhecida como... Aí a gente tem resiliência, consistência, durabilidade e latência. Vamos lá. Primeiro, responda a pergunta e a gente vai para a resposta em breve. Respondido? A resposta é resiliência. Por quê? Olha só, ele está falando da capacidade dos produtos e serviços da AWS de se recuperarem de interrupções. É recuperar de interrupções e mitigar as interrupções, certo? Quando a gente está falando de recuperar e mitigar, a gente está falando de resiliência. Veja bem, a resiliência, em definição, é a capacidade de se recuperar de interrupções e mitigar as interrupções. Por que não é consistência? Porque a consistência ela envolve mais de um sistema armazenando as informações para retornar o mesmo resultado quanto consultado. Consistência é consistência de dados, consistência de resposta, tá bom? Durabilidade, a capacidade do sistema de continuar funcionando mesmo com ocorrência de eventos inesperados. É diferente de recuperar de interrupções e mitigar as interrupções. E latência, claramente, não é, porque a latência é a medição de atraso de comunicação, né, de solicitação e resposta. Então, a A claramente é porque, né, resiliência é essa definição. A B não é, porque a consistência garante que resultados semelhantes sejam retornados por mais de um sistema que armazena informações, certo? A C. Durabilidade é a capacidade dos produtos de permanecerem funcionais e desempenharem suas funções, mesmo com ocorrência de eventos inesperados. E a latência, de novo, é comunicação entre a resposta entre quem pergunta e a resposta, certo? Entre o tempo que você pediu e o tempo que chega, né? Ou, como eu tinha dito anteriormente, entre a solicitação e a resposta, que eu acho que é a melhor definição. Então, temos a pergunta 5. Resposta A, marque verdinho aí para você. Acho que essa vai te ajudar bastante. Ok? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 6. Pergunta 6 é a seguinte. A propor a solução AWS Cloud para um cliente como uma proposta de valor, quais das seguintes não é uma vantagem de usar a AWS Cloud? Essa é interessante, né? Ao contrário, qual não é uma vantagem? E veja bem, não é uma vantagem. Não está falando de vantagem, está falando de não é uma vantagem. Então, sempre se atente a essas questões. A AWS Cloud oferece um modelo pague conforme o uso para trocar despesas de capital por despesas variáveis. B. A AWS Cloud oferece um modelo de escalabilidade sob demanda para eliminar capacidade ociosa. C. A AWS Cloud dá controle completo de segurança aos seus usuários para que eles possam replicar o modelo de segurança do seu data center na nuvem. D.
a AWS libera os usuários de gastar tempo e dinheiro para manter seus data centers? Vou te dar um tempo para você dar uma resposta e a gente continua. Respondeu? Então, a resposta correta aqui é a C. A AWS Cloud dá controle completo de segurança aos seus usuários para que eles possam replicar o modelo de segurança do seu data center na nuvem. Veja bem, vamos de novo para a pergunta. Hoje a pergunta diz que, ao propor a solução AWS Cloud para um cliente como uma proposta de valor, quais as seguintes não é uma vantagem? E veja bem, tem essas coisinhas de, não é uma vantagem. Aí você vê 3 vantagens e fica, tipo, boiando do que você vai responder. Então, nesse caso, não é. E a negativa ela é muito importante. E aí vai uma questão de lógica. Por exemplo, ela está incorreta neste caso, por quê? Porque em vez de você investir pesadamente, né, em data center e servidor, os clientes podem consumir os recursos da AWS Cloud e pagar somente pelo que eles consomem, de fato, né? Então, a despesa de capital, que a gente chama de CAPEX, é convertida em despesa operacional, que é OPEX, ao usar um ambiente de nuvem, o que resulta em eficiência de custo para o cliente, certo? Então, ela é uma vantagem, tá? Ela não é uma desvantagem nesse caso. B, fala sobre oferecer um modelo de escalabilidade sob demanda. Ele ajuda a eliminar a capacidade, né, a necessidade de adivinhar a capacidade da infraestrutura oferecendo um modelo de escalabilidade sob demanda. Por exemplo, vamos dizer que durante o Natal, quando você tem um aumento no tráfego do site, recursos adicionais podem ser criados sob demanda para lidar com o aumento do tráfego. E da mesma forma, quando o período festivo vai embora, você pode simplesmente apagar o que você usou, para que o usuário não precise pagar por esse recurso. Então, com certeza, a B não é o caso, porque a B é uma vantagem. A D, ela é uma vantagem, por quê? Porque a AWS Cloud ela permite que os clientes se concentrem em seus projetos, que diferenciam seus negócios, em vez de manter a infraestrutura. Tá bom? Aí a AWS faz todo o trabalho, nesse caso, para manter os data centers. Então, de fato, a AWS Cloud ela libera os usuários de gastar tempo e dinheiro para manter os data centers. Então, neste caso, a única desvantagem é realmente a C. Por quê? Porque a AWS, como eu disse na outra pergunta, e de novo a gente está num cenário de que a pergunta passada responde essa, a AWS Cloud ela adota um modelo de responsabilidade compartilhada, tá? Onde a responsabilidade de segurança e conformidade é compartilhada entre o cliente e a AWS. E esse modelo de responsabilidade compartilhada, ele ajuda a aliviar o cliente do ônus operacional, pois a AWS opera, gerencia e controla os componentes do sistema operacional do host, e da camada de virtualização até a segurança física. O cliente ele gerencia a segurança das aplicações e da infraestrutura que elas residem. A AWS também ajuda os clientes a entenderem seus controles robustos para manter a segurança e conformidade na nuvem por meio das certificações de conformidade, por exemplo, como a PCI DSS, RIPA, etc, que a AWS tem um monte de certificações. Então, veja bem, o não é uma vantagem, é muito claro, e se você entendeu isso, você provavelmente disse C, pode marcar aí como feito, e vamos para a pergunta 7. Pergunta 7. Uma empresa de manufatura migrou recentemente seus servidores de aplicação para a instância Amazon EC2. O gerente de TI está procurando detalhes sobre as atividades de manutenção programadas que a AWS realizará em recursos da AWS, que podem impactar os serviços nessas instâncias EC2. Quais dos seguintes serviços pode alertá-lo sobre as mudanças que podem afetar os recursos em sua conta? A. A gente tem o AWS Organizations. B. Health Dashboard. C. Trusted Advisor. Ou D. Amazon Guard Duty. Vou dar um tempo para você responder e a gente vai para a resposta. Já sabe a resposta? A resposta correta neste cenário é B. AWS Health Dashboard. Vamos lá, vamos primeiro desmistificar a pergunta. Ele fala sobre uma empresa de manufatura que migrou recentemente servidores para o EC2. Beleza, então estamos falando de um cliente que está na Amazon. E o gerente de TI quer detalhes das atividades programadas da própria AWS, que pode impactar os serviços. Então, veja bem, a atitude tem que vir da AWS. E ela tem que estar dentro de algum lugar. E aí a gente já pode começar a descartar. Por exemplo, se você sabe sobre a AWS Organizations, você sabe que não fornece nenhum tipo de notificação para atividade de manutenção programadas. Inclusive, o AWS Organizations é um serviço para gerenciar múltiplas contas AWS. Então, não entra no cenário. O Trusted Advisor então, aí que pega. O Trusted Advisor ele é relativamente parecido, mas não é
Porque o Trusted Advisor ele fornece notificações sobre recursos AWS criados na conta para otimização de custo, segurança, tolerância a falhas, desempenho, limite de serviço. Ele não oferece nada relacionado ao que a AWS faz programada. Ele é mais relacionado à sua conta e ao que você tem que fazer na sua conta, no seu controle. E o Guarddury não é, porque o Guarddury é um serviço de detecção de ameaças que monitora continuamente suas contas AWS em busca de atividades maliciosas. Tá? Também fornecendo descobertas detalhadas de segurança para visibilidade e remediação. O Guarddury, de certa forma, junta tudo que você tem de segurança ativo e engloba dentro do Guarddury. Então, não é o caso do Guarddury, certo? Então, a única alternativa que resta é a B. Tá? Para vocês entenderem o que é o Health Dashboard, tá? O Health Dashboard ele fornece o status geral do serviço AWS, onde você pode visualizar as comunicações, né, personalizadas sobre sua conta ou organização AWS em particular. Tá? Ele está dentro da console. Ele fornece uma conscientização geral com uma questão de manutenção programada para o serviço em uma região. Interessante que você também é notificado caso venha até algum problema, tá bom? Sei porque já vi isso algumas vezes. Então, a alternativa B é na pergunta 7, a alternativa B é a correta. Marque aí verdinho se você acertou. Vamos para a pergunta 8. Você tem um conjunto de instâncias EC2 hospedadas na AWS Cloud. As instâncias EC2 estão hospedando a aplicação web. Quais das opções a seguir atua como firewall para sua VPC e as instâncias nela? Escolha 2 respostas das opções fornecidas abaixo. Antes de mais nada, sempre que tiver múltiplas respostas, a AWS normalmente não deixa você passar a pergunta. Então você tem que de fato escolher 2. Tá? Então aqui você não pode escolher 3, não pode escolher 4, também não pode escolher 1, tem que escolher 2. Então escolham 2 respostas. Pausem o vídeo, escolham 2 alternativas e a gente vai para o próximo. Antes de mais nada, quais são as alternativas? A. Uso de Security Groups. B. Uso de AWS Config. C. Uso de Network Access Control List. D. Uso do Internet Gateway. Pausem e vamos para as respostas. Já acertou? As respostas são uso de Security Groups, uso de Network Access Control Lists. Vamos lá. Veja bem, você tem um conjunto de instâncias EC2 hospedadas na AWS Cloud. Então, estamos falando de instâncias EC2 que estão hospedando a aplicação web. Então, instância EC2 hospedando a aplicação web. E aí ele pergunta de forma bem simples, quais das opções a seguir atua como firewall para sua VPC e nas instâncias dela. Então, ó, ele está pedindo um firewall para VPC e um firewall nas instâncias. A AWS Config entra? Não, porque o AWS Config é um serviço de configuração. Ele é mais relacionado à visibilidade das configurações de serviços dentro da AWS. É relacionado a isso, compliance, etc. Então não entra. E o Internet Gateway é tudo relacionado à saída de tráfego da VPC. Saída de meu tráfego pode sair da VPC e ir para a internet. Aí você cria uma rota, ele sai para a internet e fica tudo certo. Então não é o uso do Internet Gateway nesse caso. Se você usar só eliminação, fica bem tranquilo de tirar as respostas. Então sobra o Security Group. Por que é o Security Group? O Security Group ele atua como um firewall virtual para suas instâncias para controlar o tráfego de entrada e saída, tá? Nesse caso das instâncias. E o Network Access Control List, que também é conhecido como NACL, tá? Que fica NACL, fica NACL. No caso, ou conhecido também como Access Control List ACL. Você vai ler muito como ACL na certificação. No caso, a ACL é uma camada opcional de segurança para sua VPC que atua como firewall para controlar o tráfego de entrada e saída de uma ou mais subredes. Aí vai depender de qual subrede tem a ACL atachada, né, anexada a ela. Beleza? Então, essas são as respostas. Se você respondeu A e C, marca aí como verdinho na pergunta 8. Vamos para a pergunta 9. 9. Quais das seguintes funcionalidades do Amazon RDS permite melhor disponibilidade dos bancos de dados? Escolha a resposta entre as opções fornecidas abaixo. Alternativa A, VPC Peering. Alternativa B, Multi-AZ. Alternativa C, RID Réplicas. Alternativa D, Data Encryption. Vou te dar um tempo para você responder. Pausa o vídeo, dê a sua resposta aí. Daqui a pouco eu dou a resposta aqui para vocês. Bom, já respondeu? A resposta correta nesta pergunta é Multi-AZ. Vamos lá. Ele começa falando funcionalidades do Amazon RDS. Então, a gente já sabe que é Amazon RDS, certo?
que permite melhor funcionalidade dos bancos de dados. Olha só. Desculpa, disponibilidade. Então, a gente está falando de disponibilidade do Amazon RDS. Então, se você pensar, pô, disponibilidade do Amazon RDS e funcionalidade, o que eu posso fazer para melhorar a disponibilidade? Certo? Então, você tem VPC Peering. VPC Peering não entra, porque VPC Peering é relacionado a ligar uma VPC a outra VPC, e elas teriam um tráfego que pode ir de um para outro, tá? Então, não é o caso de ser VPC Peering. A D fala sobre Data Encryption. Não é o caso de ser sobre Data Encryption, porque criptografia de dados não dá melhor disponibilidade, mas fica entre multi-AZ e RID réplicas. Olha que interessante. Às vezes você pode cair na ideia de que o RID réplica ele vai te dar uma melhor disponibilidade, mas não, porque essa não é a ideia principal da RID réplica. A ideia principal da RID réplica é para você ter uma réplica de leitura do seu banco de dados. Então, não é feito para disponibilidade exatamente, por mais que você tenha. Para quem não sabe, você pode muito bem desligar o seu banco de dados central e jogar para o seu RID réplica, a RID réplica virar o banco de dados principal. Mas não é o cenário aqui. Não foi feito para ser isso inicialmente, né? E não é feito para ser isso centralmente. Isso é trabalho do multi-AZ. Então, neste cenário, o multi-AZ é a resposta correta. Por quê? Porque o multi-AZ é onde você cria um novo banco RDS para estar autodisponível em outra zona de disponibilidade, tá bom? Então, no caso, a própria documentação da AWS vai falar, se você está procurando usar replicação para aumentar a disponibilidade do banco de dados, enquanto protege as atualizações mais recentes do banco de dados contra interrupções não planejadas, considere executar sua instância de banco de dados com uma implantação multi-AZ que você pode fazer em basicamente qualquer RDS, tá? Então, não é RID réplica. A gente pode cair um pouco nesse bait, tá? E acontece, mas não é o caso. RID réplica não foi feito para isso. Foi feito para ser uma réplica de leitura, para dividir o dado de leitura e escrita do banco, tá bom? Em duas instâncias diferentes. Multi-AZ foi de fato feito para melhor disponibilidade do banco de dados, beleza? Pergunta de novo, direta, concisa e que funciona muito bem. Vamos para a última pergunta. Pergunta 10. E essa é grande, e essa é legal, e eu quero responder ela com vocês. Pergunta 10. Você é o arquiteto de uma aplicação customizada que está sendo executada dentro do data center corporativo. A aplicação possui alguns bugs não resolvidos que produzem uma grande quantidade de dados dentro dos logs customizados, gerando atividade demorada para a equipe de operações analisados. Você deseja mover a aplicação para a AWS usando instâncias EC2. Ao mesmo tempo, deseja aproveitar a oportunidade para melhorar as capacidades de registro e monitoramento, mas sem tocar no código da aplicação. Qual serviço AWS você deve usar para satisfazer o requisito? Alternativa A, Kinesis Data Streams. Alternativa B, AWS CloudTrail. Alternativa C, AWS CloudWatch Logs. E alternativa B, Amazon Kinesis Data Firehose. Vou pausar o vídeo, pedir para você pausar o vídeo e você responde e já já a gente vai para a resposta. Já conseguiu responder? A resposta correta para esta pergunta é AWS CloudWatch Logs. Vamos entender o porquê. Antes de mais nada, pergunta. A pergunta vai dizer que você é um arquiteto de uma aplicação customizada que está sendo executada dentro do data center corporativo? Né? Não interessa. Basicamente não interessa. Na verdade interessa, porque ela está sendo executada no data center, tá bom? Não está sendo executada na AWS. A aplicação possui bugs não resolvidos, que produz quantidade de dados dentro dos logs, gera atividade demorada. Então você entendeu que, basicamente, bugs não resolvidos geram logs que geram prejuízo. Você deseja mover a aplicação para a AWS. Então veja bem, você quer mover a aplicação para a AWS e já quer aproveitar a oportunidade para melhorar as capacidades de registro, sem tocar no código da aplicação. Então, veja bem, a aplicação gera logs, tá? Você já quer começar a levar esses logs para melhorar o monitoramento e o registro. Então, a gente tem que pensar na aplicação de logs. Qual aplicação de logs a gente tem nas alternativas? O Kinesis Data Streams Não. Mas o Kinesis Data Streams pode enviar para o CloudWatch, não pode? Mas nesse caso, para você alimentar o Data Streams a partir de logs customizados, você precisa alterar o código da aplicação, tá? A documentação da AWS ela descreve isso da seguinte forma.
para colocar dados no stream, você deve especificar o nome do stream, uma chave de partição e o blob de dados que será adicionado ao stream. Então, não dá. O Kinesis Data Streams não dá. A gente tem o CloudTrail, mas o CloudTrail não é relacionado ao cenário uso, porque o CloudTrail ele é um serviço para você ver os logs de atividades da sua conta AWS, tá? Ele é um nível acima do que o usuário está fazendo, do que está sendo criado, do que as roles estão criando, etc. Então ele não é relacionado à aplicação e esses logs em texto. E por que não pode ser o Data Firehose? Porque o Amazon Kinesis Data Firehose é um serviço para entregar dados de streaming em tempo real para o S3 ou o Redshift, etc. Ele é mais relacionado a você ter o dado que vem de um lugar e seja armazenado num serviço de armazenamento. Ele não é feito para logs. Então a alternativa que resta aqui é o CloudWatch Logs. Mas por que o CloudWatch Logs, você me pergunta? Porque ele tem a capacidade de reutilizar logs de aplicações existentes, aumentando a eficiência operacional com a habilidade de gerar métricas, alertas e análises com o Log Insights, tá bom? Nesse cenário. A aplicação e os logs customizados são exatamente os mesmos de quando a aplicação estava sendo executada on-premise. Então você não precisa alterar nenhuma parte do código da aplicação que torne esses logs ingeríveis pelo CloudWatch Logs, tá? Na própria documentação da AWS, ela fala o seguinte: o AWS Cloud Logs permite monitorar e solucionar problemas de seus sistemas e aplicações usando o seu sistema existente e os logs customizados. Assim, nenhuma mudança de log é necessária, de código, no caso, é necessária. Você também pode usar o Metrics, tá? No caso, o CloudWatch Metrics, o CloudWatch Alarms e o CloudWatch Dashboards com os logs, tá? Para obter a visibilidade operacional completa em suas aplicações. Por quê? Porque permite entender suas aplicações, fazer melhorias e encontrar problemas muito rapidamente. E assim você pode continuar inovando rapidamente. Ah, mas como eu movo os logs para lá? Normalmente você vai utilizar um CloudWatch Agent, se for algum código que está sendo escrito na própria máquina, tá? Normalmente é assim que funciona. Enfim, espero ter respondido essa pergunta 10 e espero que você tenha gostado das perguntas até aqui e que eu tenha te ajudado de alguma forma, beleza? Bom, se você chegou até essas 10 perguntas, meus parabéns, você é um guerreiro, uma guerreira. Muito legal que você tenha chegado até essas 10 perguntas. Espero que você tenha ido bem. Se você não foi bem ou procura melhor estudo, eu recomendo muito que você olhe os cursos da iTalents, inclusive o curso de Fundamentos de Nuvem, que bate muito bem com este curso com as perguntas da AWS Cloud Practitioner. Além disso, ele tem a AWS Academy que te dá 50% de desconto na sua certificação. Então, se você ainda não agendou, pega o curso, faz e pega 50% de desconto na Cloud Practitioner, vai valer muito a pena. Antes de mais nada, essas perguntas que eu fiz aqui, tá? Eu vou deixar isso pro final, não vou deixar isso pro começo. Particularmente, eu acho melhor no final. Elas não vão definir o seu conhecimento para passar. Então, por que eu fiz 10 perguntas? Porque eu só quero testar o seu conhecimento. O meu patamar aqui é o seguinte: se você tirar a partir de 8, eu acho que você está indo muito bem nos seus estudos. Mas eu sempre vou recomendar você fazer mais simulados. As plataformas que eu recomendo, WizLabs e Dojo Tutorials, duas plataformas em inglês. No Brasil, eu não conheço plataformas em português, só conheço plataformas em inglês. E é o que eu recomendaria você fazer. Como não citei plataformas em português, eu me vejo na necessidade de vir aqui e oferecer para vocês 10 perguntas da AWS Cloud Practitioner para te ajudar a pelo menos tirar a certificação. Se você acertou 10 de 10, meus parabéns. Talvez você possa tirar a certificação, talvez. Mas eu ainda recomendo você fazer um simulado, tá? Que seja, nem que seja lá o DEME, mas faz um simulado que te auxilie a você passar nas provas. Então é o nível que eu dou. Abaixo de 8, eu ainda recomendo que você estude mais um pouco. E para isso vai ter a iTalents que está aqui. Ou você segue o seu curso, ou você segue a sua metodologia de curso que você está fazendo, de estudos, etc. Se você está seguindo a metodologia de estudos baseada nos white papers e documentação, você precisa ter um norte, então eu recomendo sempre que você vá na ementa da Cloud Practitioner, que vai estar no site da AWS, e seguir meio que tudo que eles estão falando e tentar estudar tudo aquilo. Mas eu ainda assim recomendo cursos AWS. Eu acho que cursos são a melhor opção para você poder tirar a sua certificação, tudo bem? Foram longos minutos aqui, né? Eu calculei ali, deu mais ou menos 36, 38 minutos de perguntas. E olha que eu ainda falei assim numa velocidade relativamente boa. Então, eu recomendo, eu tô muito feliz em estar fazendo isso. Isso é um reflexo do vídeo de certificações AWS, tá? É um vídeo mais visto do canal por uma boa margem.
Então, claramente, vocês querem vídeos de certificações e eu vou sim dar vídeos de certificações para vocês. Então, esse aqui é o meu vídeo. Talvez eu traga um sobre o Architect Associate, que é a segunda certificação mais vista, né? A certificação, na verdade, mais vista e talvez a mais importante da AWS depois da Architect Professional. E eu posso trazer para vocês também poderem estudar e aprenderem um pouco mais comigo. Espero muito que vocês tenham entendido como funciona a dinâmica das provas. Desculpa. Espero muito que vocês tenham entendido comigo como funciona a dinâmica das perguntas, a dinâmica das respostas e que você tenha ficado mais confortável em como ir aí e fazer a sua certificação da AWS. E de fato é o que eu espero. Espero que vocês saiam desse vídeo um pouco mais felizes, um pouco mais preparados, sabendo se vocês podem ou não dar conta, mas de verdade que vocês saiam motivados para fazer a certificação, que é muito, muito importante. Bom, já recomendei o curso. Quer me seguir nas redes sociais? Meu LinkedIn vai estar aqui embaixo, com o Instagram. Pode me seguir lá que você vai ter bastante coisa para poder olhar. Muito do conteúdo que eu faço aqui eu mando para lá e eu normalmente respondo perguntas de todo mundo no meu LinkedIn e Instagram sem nenhum problema. Eu sou bem tranquilo perante a isso. No mais, agradeço muito a sua presença, agradeço muito por estar aqui hoje comigo. E fica para os próximos vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like maroto para ajudar a gente. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Valeu!